E nós ali entramos numa luta corporal, né? De soco e soco e tal. Só que o cara tava armado. E quando nós saímos embolado para fora do estabelecimento, o cara puxou um revólver, né? Um 38 e me mirou bem no meio da testa, né? Eu vi que ele puxou o gatilho e deu estalinho e negou. Com uma peixeira na cintura, achar que ia fazer alguma coisa. E levei um talho na cabeça, né? Um talho e uma garrafada. E aí que eu fui à lona, né? Desacordei. Foi um horror que minha mãe se desesperou, que eu estava ensanguentado, né? Muito sangue. E ali foi dramático. Foi dramático. Estou contando para vocês e isso é uma história real da minha vida. Hoje eu estou com 65 anos e lembro como se fosse hoje. Foi dramático porque minha mãe presenciou. Ainda tive a coragem de ir para casa, que não era para ter ido. E dali meus colegas me levaram lá pro pronto-socorro, eu já me desmaiando, que era perto de casa, né? O baile esse, né? E nesse momento, depois que eu saí dali, fiquei em casa recuperando. Me pergunta muito que queria saber quem é Deus, quem é Jesus. E a Bíblia é bem clara, tá no livro de João 14, 6, que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há dúvida. Qualquer adolescente vai entender essa versão. Então aí que eu fui entrar na minha transformação, aonde eu ouvi a palavra verdadeira. Muitos lugares que eu passei, que eu fui enganado, que eu fui iludido, e a minha vida cada vez eu me perdia mais. Meu nome é Osmar Alipe da Silva, né? Eu sou natural de São Gabriel, Rio Grande do Sul, uma cidade do interior do nosso estado, uma cidade pequena, com poucos habitantes, uma média de 70 mil habitantes mais ou menos. E é onde ali que eu nasci e tive toda a minha juventude naquela cidade. E já comentando contigo, Tiago, sobre a minha vida, o meu testemunho, como eu conheci Deus, o Deus que eu sirvo hoje, o meu Deus, posso dizer, né? Deus grandioso. Aí que eu quero comentar contigo. Eu fui um jovem, na época, rejeitado dentro da minha comunidade. Eu era um jovem rejeitado, em todo lugar que eu passava, eu era rejeitado. Porque às vezes eu não sabia o porquê, mas eu tive sempre uma natureza muito forte, só que eu tinha uma natureza humana, uma natureza vamos dizer, de um gaúcho gaudério, né? Que levava tudo à ponta de faca. Então era assim. Então eu não tinha quase colega. Então todo lugar que eu chegava, dentro de um restaurante, na rua onde eu passava, no lugar que eu frequentava, muitas pessoas chegavam ali e não me davam atenção. No meu trabalho, eu fui muito rejeitado. Pela natureza forte minha. Mas eu vivia num mundo escuro. Eu vivia num mundo escuro. Num mundo que tudo podia fazer. Então, aquilo ali eu fui passando o tempo, né? Como adolescente, comecei a entrar na bebida do álcool, né? Na cachaça, né? Bem cedo. Ia pros bailão e puxava muita encrenca, muita briga, né? E ali eu fui levando a minha vida como eu podia levar. Então parece que eu queria mostrar alguma coisa para as pessoas ou intimidar alguém que sentisse medo de mim. Eu não sei se eu fui criado somente com mãe, né? E meu pai, tinha um padrasto. E ali já desde adolescente, né? Que eu via muitas vezes ele fazendo coisas erradas dentro de casa, né? Eu comecei a crescer e comecei a revalidar contra ele. Não aceitava. Então ali eu fui me tornando aquele monstro, vamos dizer, né? Aquele monstro e andando perdido pelo mundo. Mas eu quero deixar bem claro para todos os amigos, pessoas que eu não conheço, né? Mas que nem o propósito que Deus teve comigo, o meu Deus teve comigo, né? Eu creio que é um propósito que Deus vai encontrar com muitas pessoas que estão passando ou passaram a mesma situação que eu passei. Então, Tiago, e algo delicado, sabe, de falar, porque dentro do bairro onde eu morava ali, ó, eu não tinha amizade. Eu chegava num campo de futebol, se tornava uma guerra. Eu chegava num bar,
tornava uma guerra e estava sempre afrontando um e o outro. Foi até que isso já na minha fase de adolescente, né, para 16, 17 anos, e enfrentei muitas barras pesadas. E por isso que eu digo que dentro de tudo isso já tinha um propósito de Deus comigo na minha vida. Eu lembro que depois já dentro do quartel, né, dentro do exército, mas eu não tinha noção de nada o que podia me tornar no exército, né? Podia ter um bom conceito, que eu sempre fui um cara respeitador. Eu acho que foi isso que me tornou também ser muito agressivo, que eu não podia ver muitas vezes coisas absurdas que aconteciam perto de mim. Então, às vezes, eu comprava uma bronca que não era comigo, por não ver, às vezes, a pessoa passando por humilhação, eu não aceitava, e às vezes eu tirava a cara para aquela pessoa e entrava numa confusão, por ver aquela pessoa fazendo coisas erradas, né? Mas só que eu queria levar tudo na força do braço. Aí passei pelo exército, né? Dei baixa do quartel, cumpria o meu tempo de militar e consegui ainda, com toda a minha natureza, ter um comportamento como soldado de primeira categoria, né? Exemplar dentro do quartel. Além de muitas coisas que eu não aceitava, mas ficava entre aquele sistema interno do exército, né? Era vamos supor, uma discussão lá com o outro, mas ficava tudo numa boa. Aí quando eu dei baixa do exército, aí sim a coisa ficou mais forte, que aí eu fiquei totalmente perdido, né? Talvez até mesmo que eu queria ficar no exército e depois eu pedi a baixa voluntariamente, né? Já com curso de cabo, que a minha profissão era eletricista. E aí tomei a decisão da minha vida. Aí comecei a entrar para música, né? Tocava música sertaneja, né? Fazia algumas músicas nos barzinhos. E às vezes da música, né? Fazia ali, tocava em boate também, né? E as músicas de Milionário José Rico, né? Trio Parada Dura, aquelas músicas antigona. Mas fazendo um resumo do meu testemunho, para deixar bem claro para as pessoas que estarão ouvindo esse testemunho, né? Para ver o que Deus faz na vida do homem. Eu perdido, muitas vezes minha mãe ficava em casa chorando, né? Porque eu sei às vezes boa pinta, jovem, né? Sendo aquela vaidade de jovem, roupa bem esticadinha, né? Andava sempre fazendo educação física, fazia muito de luta arte marcial, coisa assim, ó. Então procurava estar bem apresentado, e até mesmo para me defender na rua, né? Então, mas aquilo eu procurava deixar comigo. E quando eu chegava, sempre que eu chegava dentro de um estabelecimento, como um restaurante, um bar, sempre chegava, parece que uma pessoa, parece que o próprio demônio, o diabo, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir, essa é verdade. Depois eu fui conhecendo a Bíblia, né? Mas eu não tinha esse conhecimento. E agora hoje eu tenho que... Então o inimigo, ele usa a pessoa para tirar a paz de outra pessoa. Então ali quando eu estava assim num bar, tomando ali e me divertindo com os colegas, chegava uma pessoa do nada assim, pegava meu copo de bebida e tomava todo. E uma coisa que eu não aceitava, esse tal de profalecimento, né? Não aceitava. Eu já descontava na hora. Eu levantava e não pensava duas vezes. Não gostava que fizesse isso aí. Então, aí foi um certo dia que eu estava num bar, tocando violão e cantando, né? Tava uma festa muito linda. Quase as vésperas de Natal, assim como dezembro, né? Nós estávamos ali se divertindo, tocando. E ali deu uma briga muito feia. Foi um quebra total. Mas aí entra o propósito do meu Deus agir sobre a minha vida. E eu me deparei com outro cidadão lá da mesma terra, né? Dali onde é que eu convivia, mas eu não conhecia ele. E nós ali entramos numa luta corporal, né? De soco e soco e tal. Só que o cara estava armado. E quando nós saímos embolado para fora do estabelecimento, o cara puxou um revólver, né? Um 38, e me mirou bem no meio da testa, né? E eu vi que ele puxou o gatilho e deu estalinho e negou. Aí nisso os outros companheiros agarraram ele e tal, e outros me agarraram também, mas mesmo assim eu queria me agarrar no cara. E ali ficou por aquela rivalidade, né? Aconteceu depois, passando acho que umas 2 semanas, houve no outro lugar também outro encontro dos jovens se reunir ali para confraternizar, festa e música, cada um cantava uma música diferente, né? E esse mesmo cidadão estava lá de novo. Aí só que ele estava com a turma maior. E a minha turma maior, eu não tinha turma maior, era eu mais 2 colegas. Mas eu falei para ele, não, se alguma coisa que acontecer contigo, não se medo que a bronca é comigo. Deixa comigo que eu vou resolver. E aí lá pela madrugada, lá deu outro bolo de novo. E aí eu me embolei com os caras na saída e eu com a peixeira na cintura, achar que ia fazer alguma coisa.
e levei um talho na cabeça, né? Um talho e uma garrafada. E aí que eu fui à lona, né? Desacordei. E só os caras não me mataram naquele momento ali, ó, porque os outros não deixaram matar, mas eu já estava no chão. Mas aí nisso, Tiago, que hoje eu analiso que ali tinha um propósito de Deus, do Deus que eu não conhecia na época, que meus olhos estavam vedados para não ver a grandeza de Deus. E hoje acontece com o ser humano. Nós vivemos no mundo, num céu grandioso, que tem um versículo que fala, né, que os céus manifestam a glória de Deus, né? E o firmamento do céu anuncia a obra das mãos de Deus. Então aí a gente já tem uma lógica, porque não tem como duvidar da existência de Deus. Porque nós fosse analisar, teria algumas estaquinhas, como uma lona de circo, né? Umas estaquinhas assegurando ali o céu, mas não. Nós vemos a imensidão infinita do céu, que abrange o nosso planeta, e ali manifesta a glória de Deus. E esse Deus, Tiago, que é o teu Deus, o meu Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que ele faz acontecer o sobrenatural na vida do ser humano. E aconteceu comigo. A partir daquele momento ali, eu falei, aí eu cheguei em casa, foi um horror, que minha mãe se desesperou, que eu estava ensanguentado, né, muito sangue. E ali foi dramático. Foi dramático. Estou contando para vocês, isso é uma história real da minha vida. Hoje eu estou com 65 anos e lembro como se fosse hoje. Foi dramático porque minha mãe presenciou. Ainda tive a coragem de ir para casa, que não era para ter ido. E dali meus colegas me levaram lá pro pronto-socorro, eu já me desmaiando, que era perto de casa, né, o baile esse, né. E nesse momento, depois que eu saí dali, fiquei em casa recuperando, recebi a visita de um irmão que morava perto de casa, um irmão que também era brigadiano, já um senhor, já que eu era jovem, eu tinha uma média de uns 28 anos, ele teria a minha idade que eu tenho hoje, de 65 anos. Foi lá e conversou bastante comigo, ele era presbítero da Igreja Batista Conservadora, me levou bastante a palavra. E aí eu comecei a querer mudar. Eu digo, não, eu quero conhecer esse Deus magnífico. Um dia eu falei com ele, seu Adão, eu vou na sua igreja. Eu quero conhecer esse Deus que transforma as pessoas. Que eu via, Tiago, as pessoas, sabe, os domingos, sabe, bem arrumado, com gravata social, né? Aquela aparência linda, né, maravilhosa. E eu tinha uma imagem desfigurada. A minha imagem era uma imagem, além que eu tinha um bom coração, mas tinha hora que eu me possuía, ficava uma imagem desfigurada. Um homem que ninguém queria olhar. E aí eu tomei uma decisão. Eu vou mudar, eu vou mudar. Tomei aquela decisão. E falei para minha mãe. Mãe, a partir de hoje eu dei minha palavra para ela. Eu vou mudar, mãe. Não vou beber mais. Todas as manhãs, Tiago, que de sábado para domingo, eu tomava quase 1 litro de velho barreiro com caipira. Da manhã, de sábado para domingo. Era sagrado aquele. E ali eu vou mudar. Então, o ser humano, sabe, o homem, né? Quando ele quer mudar o seu estágio de vida, ele vai mudar. Ele vai tomar a decisão da sua própria iniciativa. Eu parei com cigarro, com uma carteira de cigarro no bolso. Peguei, amassei o cigarro, com raiva. Amassei, pisei em cima e a partir de hoje não fumo mais. A bebida, a mesma coisa. Eu era viciado. Que eu fumava dia e noite e bebia dia e noite. Eu já estava alcoólatra. Eu queria mudar, mas eu quis tomar essa decisão de querer mudar. E achei uma pessoa que foi uma coluna para mim, que era o seu Adão, esse que da Igreja Batista. Já um homem já com uma grande experiência com Deus, né? Que hoje eu posso dizer o meu Deus que eu sirvo, né? Eu posso dizer, falei em todo lugar, que transformou minha vida. E aí, quando eu tomei essa decisão, foi algo tremendo. Foi muitas lutas. Aí eu passei quase semanas e meses removendo aquilo ali, entendeu? De querer voltar. Mas só que eu já estava sabendo para onde eu ia voltar de novo. Eu saí da lama, por que eu vou voltar para a lama? Não, agora eu quero uma mudança, eu quero uma vida com liberdade. Aí que eu encontrei a liberdade. Porque antes que eu não entendia a palavra de Deus, eu sempre digo assim, a palavra de Deus
é uma palavra que ela transforma o ser humano, ela cura e liberta. É uma palavra de poder sobre toda a face da terra. É uma palavra de poder. E essa palavra chegou a mim, a palavra do meu Deus. E aí eu tomei essa decisão de ser um evangélico. E olha só, Tiago, depois, a minha experiência, eu fui, depois de convertido, né, aceitei Jesus, fui para a igreja, né, para a Batista, conservadora, e lá o próprio, esse senhor que era presbítero, que tinha um culto no presídio, me convidou para me tocar violão com ele. E meus colegas de antes, que estavam de barzinho, alguns estavam lá, e eu estava lá tocando violão com eles. Aí eu comecei meu evangelismo, pregando. A minha primeira experiência foi começar a cantar dentro do presídio, levando a mensagem de transformação do ser humano. E aí muitos que estavam ali falavam com os outros. O Osmar eu conheço, hoje está no evangelho, que maravilha, tal. Que a gente tinha aquela convivência dos bar, né? Então eu digo, Tiago, quando o ser humano ele quer a mudança de vida, ele não tem obstáculo para ele. Tá na sua própria decisão. Não quero mais, pronto. Eu vou parar com tudo. E aí eu procurei o que o melhor para mim, procurei o melhor para minha família, para minha mãe, levei a palavra para ela de salvação. Minha mãe, antes de morrer, né, se batizou, aceitou Jesus. Eu dei alegria para ela cantando hinos que ela gostava de ouvir. Aí foi algo maravilhoso. Aí aquelas pessoas meus vizinhos já começaram a me olhar de uma maneira diferente, me tratar diferente. E aí eu estou no caminho certo. Agora eu sei que esse caminho é maravilhoso, esse caminho é glorioso. É só com Jesus que nós encontramos uma vida com liberdade. Porque antes eu era escravo do pecado, eu era escravo da cachaça, dos vícios, das noites. Eu era escravo, eu era um homem sem caráter, vamos dizer. Bebia, o homem perdia o caráter. E aí muitas vezes o cara que bebe ainda põe a culpa na cachaça. Não, às vezes é porque é sem vergonha mesmo, é sem vergonha. Mas aí, o homem tem que ter o caráter de querer mudar. E eu tomei essa decisão para mudar. E hoje eu agradeço ao meu Deus, né? Agradeço tudo que aconteceu na minha vida, porque era um propósito de Deus comigo. Então, quando eu vi a palavra transformadora, a Bíblia Sagrada, né, que me deparei com um versículo que o irmão falou para mim, que está no livro de João 14,6, que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu pensei, opa, eu estou dentro então, eu quero conhecer Jesus. Aí tive experiências gloriosas com o Senhor. Me batizei, aceitei Jesus e sempre a gente diz assim, ó, eu me arrependo de não ter aceitado antes, né? Mas é que eu tinha que passar por isso para hoje estar dando esse testemunho para que as pessoas que ouçam esse testemunho, e é verdadeiro. Aqui não tem nada ensaiado, né, Tiago? Que nem nós aqui, não se iniciarmos aqui a nossa conversa, o Tiago nos levou em oração, nós oramos para que tudo saísse conforme fosse a vontade de Deus, a vontade do nosso Deus. E eu estou falando isso aqui para nós engrandecer o reino de Deus. E Deus, eu tenho uma certeza que Deus ele vai transformar a tua vida que estiver ouvindo esse vídeo. Assim como Deus, o meu Deus transformou a minha vida, me tirou daquele lugar onde é que eu vivia, naquela escuridão, naquele mundo podre, naquele mundo só de desprezo, um mundo de ilusão. Hoje eu vejo a vida diferente. Hoje eu vejo o mundo que nós vivemos, eu vejo como um mundo espiritual. Muitas vezes eu gosto de ficar um pouco com Deus para esquecer os acontecimentos do nosso sistema global. Então, eleva o que? Oração, escuta um hino, meditar, e aí você vai ser um grande vencedor em Cristo Jesus. Amém, amém, irmão Tiago? Então, essas palavras são verdadeiras, do meu testemunho, da minha vida, e hoje eu me alegro, né? Tenho uma família, sou pai de 4 filhos, né? Os filhos já criados, já sou avô, a minha esposa também é evangélica, né? E a gente até cantamos vários hinos juntos, né? E canto, né? A gente canta. Então é só alegria, só felicidade. E que Deus possa abençoar grandemente você